Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Vocês sabem, meu nome é Anísia Maria e nós estamos discorrendo sobre os grandes vultos e como nasceu o movimento espírita. Muitas pessoas julgam que esse movimento tenha nascido assim, de uma hora para outra na França, em 1857, e não foi assim. Houve todo um preparo e é isso que nós vamos ver. Nós já vimos alguns vultos nos outros vídeos anteriores e agora nós veremos alguns outros nomes importantes. A trajetória que começa toda esse movimento que vai culminar com a codificação espírita teve um longo espaço para nós, né? O Cristo, nosso governante, preparou o caminho para que a revelação do Consolador fosse exposta ao mundo. Então houve todo um preparo, não foi nada jogado ao vento. Houve muitas tentativas que floresceram, mas murcharam e se condensaram em providência de fé e fé cega. Aquilo que Jesus veio trazer para libertar, para ampliar a visão humana, se converteu então num potencial focado dentro da religião que passa então a ser, digamos assim, muito fechado. Mas eu vou começar desde o período de Jesus. Então, Jesus deixou seus ensinamentos e muitos lutaram para preservar aquela proposta maravilhosa para nós, a humanidade. Houve a tentativa com muito empenho, por exemplo, de Paulo de Tarso. O apóstolo póstumo, ele foi um gigante na propagação. A sua maneira, a maneira que ele sentia e que ele visualizava, ele fez da sua vida um testemunho vivo no esforço de manter viva a mensagem de Jesus. Não foi compreendido e terminou sendo decapitado em Roma, no ano aproximadamente de 64, provavelmente seja. Depois dele vieram muitos outros, mas foram excomungados ou condenados à fogueira. Nesse momento, nós já estamos falando de um período onde a Igreja Romana já tinha encampado o cristianismo e feito dele, né, uma redoma fechada, sem acesso aos demais seres da humanidade. Ninguém tinha acesso. E esse tempo, né, foi um tempo muito difícil para todos nós. Nós temos a história de Joana d'Arc. Aí já vou começar a falar de determinados fenômenos que vão começar a abalar a humanidade. Então, Joana era uma jovenzinha nascida nos feudos da França, filhas de pobres lavradores. Ela era analfabeta, ajudava a cuidar dos rebanhos, ajudava também a fiar fios e assim levava a vida. Ela nunca aprendeu, né? Ela era inculta, mas era muito dedicada a tudo aquilo que realizava dentro desse contexto familiar. Naqueles recantos distantes, as notícias não chegavam. E quando chegavam, já era uma coisa em cima, né? Já estava acontecendo. Foi o que aconteceu com a guerra. Quando eles ficaram sabendo, os ingleses já estavam tomando a França e essa pacata família teve que fugir, se esconder, para não serem assassinados. Aos 12 anos, ela começou a ter visões. Ela estava orando num jardim próximo à sua casa. Segundo ela conta, o arcanjo Miguel apareceu para ela e falou que ela tinha uma grande missão. Assim como outras duas entidades femininas chamadas Catarina e Margarida, que
ficaram conhecidas ali. A igreja onde ela orava, onde ela frequentava, tinha essas duas santas, Santa Catarina e Santa Margarida. E elas se identificaram quando apareceram, que eram essas duas venerandas entidades, e falaram para ela que ela tinha uma missão muito especial, que era ela deveria trazer o rei, que na época era Carlos VII, ele deveria assumir o trono da França, e porque naquele momento havia assim muitas invasões, principalmente da Inglaterra, em relação à França. E naquele momento era a hora dele assumir então. E a própria França vinha num processo de muita dificuldade em relação à sucessão do trono. E ela teria que ajudar então o Carlos VII a se tornar o rei. Com muita insistência, porque ela ia constantemente ao palácio do rei, queria falar com o rei, mas existia lá um funcionário que se chamava Baudricourt, e ele não deixava, ele não permitia que ela adentrasse para falar com o rei. Mas de tanto ela insistiu, ela ganhou até a aprovação popular, né? A própria população queria que ela realmente ajudasse o rei, porque eles estavam atemorizados diante da invasão inglesa. E aí um dia ela conseguiu, através de muita insistência, ela conseguiu que esse funcionário aceitasse, e ele já sabia quais eram as intenções dela. Então ele deu a ela um cavalo e a proteção então ela já tinha ele começa dando para ela o cavalo e a proteção para ela ir à luta, ir à guerra. E ela foi escoltada. Mas as visões e a sua intrépida coragem levaram a França a grandes vitórias. E o rei, aí o Carlos VII, ele começou a confiar cada vez mais naquela menina, que trazia para ele as informações do alto. Mas a humanidade, né, o povo tem um comportamento às vezes muito esquisito, ao mesmo tempo que aclamaram a Joana para ela ser realmente uma, de frente, né, se colocar de frente da guerra, ao mesmo tempo começaram, depois que as guerras estavam sendo ganhas, começaram a falar que aquele rei ele estava sendo dirigido por uma mocinha que era dada a televisões e tudo mais, e assim ela começou a sofrer agressões. E depois de 6 meses de interrogatórios ininterruptos, dolorosas torturas nesse interrogatório, ela foi condenada à morte. Ela foi condenada à morte justamente pela justiça francesa e também pela justiça inglesa. E aí ela vai então à fogueira e é queimada viva no dia 30 de maio de 1431. Foi um período muito difícil, todo esse tempo da humanidade. Então, nesse meio tempo, nós estamos ali, ela foi queimada em 1431, e quando, nesse meio tempo, que vai ser lá por 1400, no final de 1400, século XVI já, vai surgir então a Reforma Protestante com Martim Lutero. E essa reforma, na verdade, dividiu a fé católica. E Lutero, então, também ele se desvincula da Igreja Católica Apostólica Romana e vai fazer toda a expansão do seu conhecimento, embora sofrendo assim perseguições, mas enfim, ele conseguiu. Mas que um grande cisma foi criado no seio da Igreja, isso foi. Assim como o catolicismo, o protestantismo acabou também entrando por caminhos tortuosos.
que levaram muitos a padecer pela intolerância nas guerras que ocorreram por conta dessa divisão, dessa cisão. Creio que todos conhecem a noite de São Bartolomeu, que aconteceu na França, onde os protestantes, que na época eram chamados huguenotes, foram mortos por conta de uma forte repressão ao protestantismo. E essa matança foi liderada pelo rei da França, os reis, né, o rei e rainha, que eram católicos. Essa noite de muito sangue, foram 2 noites, 23 e 24 de agosto, aconteceu em Paris. Estima-se que morreram entre 5 a 30 mil pessoas. Conforme a fonte, assim varia o número. Mas, para não errar, fica entre 5 e 30 mil. De qualquer forma, é muita gente morrendo. E as lutas e perseguições promoveram também grande tumulto. E, novamente, os ensinamentos de Jesus caíram no ostracismo. Foi um grande prejuízo para a evolução do ser humano, da humanidade. Naquele tempo, naquele momento, havia muito medo, tudo recaía como pecado que tinha que ser punido. Então, haveria sempre uma punição. E assim, foi perdido o tempo de crescer. Para os católicos, restava a salvação através de pagamento das indulgências, que eram pagas pelos pecadores. E isso demorou algum tempo ainda acontecendo. O protestantismo também havia se perdido. Estava às voltas com sérios desentendimentos com os calvinistas, que vinha também da França. E aí houve assim, um confronto, eles brigavam muito, os luteranos com os calvinistas, por ideais, de ponto de vista, por ideais religiosos. E assim caminhava a humanidade, trôpega e sem rumo, não tinha um rumo certo a seguir, rendida pelo medo no século XVI. Então houve muito medo, houve muitas mortes, muitas coisas iriam despontar dali para frente, porque chegou um ponto onde não havia mais como não acontecer alguma mudança. E aí houve uma guinada. A civilização se impôs. Então foi o grito do povo, o grito de todo mundo. Então nesse momento começam a surgir em várias partes do mundo fatores que vão trazer o progresso para um todo, né, para a humanidade. Por exemplo, Portugal e Espanha, eles começaram a explorar os mares com as rotas marítimas. O colonialismo vai ser enfraquecido pelo mercantilismo através dessa nova visão, né, de mundo através da exploração dos mares. Os continentes foram ligados pela expansão marítima. Isso foi um grande passo para nós, humanidade. Dentro desse meio tempo, Nicolau Copérnico propôs a teoria do universo heliocêntrico. Isso era completamente oposto daquilo que eles acreditavam e desagradou muito a comunidade científica europeia, principalmente da época. Porém, foi um grande passo, foi um avanço. Tudo estava se delineando para uma transformação. Portugal se destaca com a escola de Sagres, que foi bem famosa, e nós vamos ver isso mais adiante, quando nós estivermos falando do espiritismo aqui no Brasil. O século XVII, aí acontece, né, aquela, digamos assim, a explosão com a Revolução Industrial. As máquinas passam a fazer a força que antes era feita através de pessoas, de seres humanos. E aí são substituídas. Aí vai surgir, como eu já falei em outro vídeo, Emanuel Swedenborg, que ele nasceu em Estocolmo e morreu em Londres em 1772, que ele era o filho de um bispo que era notável, mas o seu filho o superou
grandemente em todos os aspectos do conhecimento e, enfim, trouxe muita ajuda, não só na parte de pesquisa e tudo mais, como também ele traz uma revelação, porque ele era uma pessoa proeminente, e ele falava que tudo era baseado, aqui na Terra acontecia, havia uma relação entre o homem natural, que ele dizia que era o homem natural da Terra, e os espíritos. E essas revelações ele começou a falar, porque a partir do momento em que ele recebeu uma orientação de um espírito que ele deveria deixar para trás, que ele teria, uma grande missão. E essa missão era realmente falar aquilo que os espíritos estavam falando. E a partir de então ele deixa todo a sua vida mundana, a sua profissão, e se dedica inteiramente a ser porta-voz dos espíritos. Tudo isso então tinha uma causa maior, que era a preparação para a chegada da revelação, que estava se aproximando cada vez com mais velocidade. E essa revelação estaria então declarada oficialmente na Terra mais adiante, como veremos. Vai surgir outro personagem bem interessante que se chama Immanuel Kant. Ele era filósofo, matemático, físico, enfim, era uma pessoa bem inteligente, o Kant, ele tinha um comportamento muito fechado e ele era muito focado naquilo que ele estava estudando. Então ele diz assim, isso em 1800 também, 1804, quando ele faleceu. Ele diz então na sua obra uma coisa que até chocou a comunidade, porque ele vinha de família protestante. Então ele diz: quando afinal a união da alma com o corpo físico cessar, com a morte, a vida além não será mais que a natural continuação da ligação que a alma teve com o corpo durante a vida cá embaixo. Ele estava propagando que a vida prossegue sempre. E estes personagens, então, eles prepararam o caminho na Europa e outros na América. Agora nós vamos falar já no século XIX, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, pessoas recebendo também informações de uma nova era. Eu já falei do Edward Irving, que era um escocês, e que ele era um pastor, mas se viu numa situação muito delicada quando toda a sua igreja, a sua grande congregação, todos falavam em línguas, e línguas que ele desconhecia, que na verdade era dos índios. Então, esses índios vieram conversar no seu idioma natal, mas depois alguns falaram que dali para frente os espíritos iam se pronunciar sempre. Falei também do Daniel Douglas Home, que já havia previsto, inclusive, a chegada da doutrina, da doutrina do espiritismo, e também tinha manifestações ostensivas, e também previu, o Daniel, que essas manifestações estariam em todos os lugares do mundo. Tem o caso das Irmãs Fox, que foi em 1848, que foi exposto para o mundo todo claramente, dizendo que os espíritos estavam se mostrando de forma ostensiva. Enquanto tudo isso estava acontecendo aqui no continente americano, lá na Europa, a Europa toda se distraía nas evocações de espíritos, passavam as tardes num recreio, evocando espíritos que espontaneamente se comunicavam através das mesas girantes.
era diversão para eles. Eles não tinham levado aquilo a sério e como nós sabemos o desenrolar que esses eventos trouxeram, que na verdade foi quando Allan Kardec se interessou, aceitou o convite e foi por curiosidade ver e viu que existia uma inteligência atrás de todos aqueles fenômenos. Mas como nós vimos, muitos foram os espíritos que vieram antes preparar ou contribuir para que a codificação espírita chegasse a termo. Foi uma gestação de 4 séculos. Para nós, 400 anos é bastante, mas para eles, né, para a espiritualidade, é um tempo muito curto. Mas tem um fato interessante: dentro desse período surgiu 2 irmãos que ficaram conhecidos como os irmãos Davenport. Um se chamava Erastus Davenport e o outro William Henry. Eles nasceram no estado de Buffalo, no estado da em Nova York. O primeiro, William, nasceu em setembro de 1839 e o segundo em fevereiro de 1841. O pai deles era descendente de colonos ingleses e era um policial. A mãe era inglesa. Então, nós estamos percebendo as fusões, né? No ano de 1846, a família estava já dormindo, já tinha se retirado para o sono e foi acordado com alarido, um barulho muito grande, socos, batidas fortes, ruídos altos, estalos muito grandes. E a família, então, começa a perceber que esses fenômenos vão ficar de uma forma cada vez mais rotineira. Isso tudo aconteceu um ano antes do caso das irmãs Fox. Os 2 rapazes, eles tinham uma irmã mais nova, que se chamava Elizabeth, e eles, os 3, quando começou esse barulho todo, essas manifestações, eles estavam almoçando, jantando, e aí começou prato voar, os talheres, enfim, sabe, a mesa levantou. Instintivamente eles colocaram a mão na mesa e aí começavam as comunicações através de ruídos e pancadas. E o impressionante é que as mensagens vinham assim, né, aos borbolhões. Jorrava, né? A notícia se espalhou e, lógico, atraiu muitos curiosos que correram para lá para assistir esses fenômenos como se fosse também um circo. E o Ira, que era o mais velho, ele desenvolveu a psicografia mecânica. Ele não precisava nem se concentrar. Vinha muitas mensagens e mensagens dirigidas àqueles que estavam ali por curiosidade para assistir. E ele distribuía fartamente essas mensagens e atraía cada vez mais curiosos. Mas o que mais surpreendeu aquela plateia foi quando os três irmãos, a multidão chegando, e eles começaram a levitar. Primeiro levitou o mais velho, depois levitou o outro, depois levitou a menina, que era a Elizabeth. E a casa ficava lotada e eles levitavam quase 3 metros de altura. Então eles ficavam assim, pairando sobre as cabeças da assistência. E eles ficavam admirados. E se não bastasse isso, eles começaram a fazer também materializações. E começou então a materializar instrumentos musicais. E desses instrumentos musicais saíram músicas, mãos, enfim, começaram as materializações. E isso tudo causou espanto e mais curiosidade ainda. E a multidão cada vez mais ávida para saber mais coisas, ver mais coisas. Então, ali
nos Estados Unidos, na região, eles foram tidos como mágicos, como feiticeiros, e alguns acreditavam que, na verdade, eles eram fraudulentos, que eles eram charlatões, e as coisas não paravam de acontecer. Onde eles estavam, começava a espocar muitas luzes, e as pessoas ficavam cada vez mais admiradas de ver tudo aquilo, mas alguns não acreditavam. E assim foram levados para uma universidade, a Universidade de Harvard, e lá eles foram estudados. Não encontraram absolutamente nada cientificamente que pudesse comprovar todos aqueles fenômenos. E como eles não encontraram a explicação, a autenticidade também não foi declarada. Mas houve uma experiência que eles fizeram na universidade com o professor. Ele pegou 150 metros de corda, amarrou fortemente os dois irmãos, colocou um de um lado numa cabine e outro do outro, para ver se eles extremamente amarrados, se eles fariam alguma coisa acontecer. E o que foi mais interessante é que, enquanto ele estava ali, aquele professor, ele começou a ver os instrumentos musicais circundar assim no seu rosto, na sua cabeça, passando para lá e para cá, e ele firme, puxando para ver se eles tinham se libertado, e eles não tinham. E esse professor, então, ele fica num grau de espanto muito grande, e esses dois irmãos são desamarrados, e quando abrem o gabinete, que vão ver o que aconteceu, os irmãos estão soltos e o professor está enrolado nas cordas. E ficaram todos atônitos e resolveram então encerrar a pesquisa. Não queriam mais pesquisar. Bom, não contente com isso, eles foram para a Inglaterra, foram ser estudados na Inglaterra. A mesma coisa, todas as investigações eram inconclusivas, não dava fraude, não sabia de onde vinha, então ficou sem explicação. E a história desses irmãos é muito, muito interessante e extensa. Eu encurtei ao máximo, porque dá para fazer, sabe, falar 2 horas seguidas sobre eles. E eles nunca conseguiram desmascarar esses dois irmãos. Nessa época, o Livro dos Espíritos já havia sido lançado na França, e eles estavam na Inglaterra. Aí, todo esse movimento, é lógico que eu já falei de Arthur Conan Doyle, que também se envolveu, se interessou, estudou e realizou até experiências e tudo mais, e graças a isso o espiritismo ele teve uma propagação relâmpago na Europa. Foi muito rápido, muito fugaz, tanto na Inglaterra como na França. Teve assim uma passagem rápida, enfim, não foi aceito, não foi estudado e não teve sequência. Prosseguiremos falando desses espíritos impávidos que se colocaram em posição de destaque para que a humanidade tivesse certeza de que um novo tempo tinha chegado. No próximo episódio, nós falaremos das experiências que foram feitas por William Crookes, que é bem interessante também. Aí nós vamos falar sobre materialização mesmo e do espírito que se manifestava, da Kate King, que falava muitas coisas que nós veremos no próximo vídeo. Por hoje é só, agradeço a atenção de todos, fiquem na paz. Até!